Olá, tudo bom com vocês? Eu sou Juliane do Estação dos Livros e hoje eu vim aqui conversar um pouco sobre o capítulo 1018 de One Piece. Então vamos lá. A gente tem ali o título desse capítulo é Jinbe versus Sussus, então a gente vai ter mais pra frente, mais pro final do capítulo, a gente vai ter o confronto entre esses dois personagens. Só que antes disso, várias coisas acontecem, então vamos lá. Primeiro a gente tem então um quadro sobre o que está acontecendo por conta da influência da Otama. Então a gente vê ali uns 300 gifters e astros principais que traem Kaido e vão para o lado dos samurais e da aliança ali. E junto com eles vão mais 2.000 pessoas. Então muda bastante o quadro desse confronto. E por conta dessa influência da Otama, a gente vê ela sendo perseguida e sendo alvo de vários membros ali que ainda estão do lado do Kaido. A gente vê o Zop, a Nami, a Speed e os Zeus ajudando a proteger essa criancinha, que pra mim é uma das melhores criancinhas que existe em One Piece, não a melhor. Eu adoro a Otama, eu acho ela muito fofa. E ainda assim ela é muito esperta. A gente tem então ali também uma cena mais ou menos cômica da Nami e da Tama fugindo na Speed e do Usopp ficando para trás, pedindo para também subir na Speed. E a gente tem também a Speed falando que acharam o Komatsu desmaiado, mas embora esteja desmaiado, não precisa se preocupar, porque eles vão ajudar eles ali, vão ajudar a proteger o Komatsu, eles, os gifters, os que estão agora do lado da Otama. Nessa mesma cena a gente tem então o Zeus pedindo para ser servo da Nami. E ela recusa, ela fala: não quero que você seja meu servo. Que tal você ser meu companheiro, meu nakama, meu parceiro? Então, isso faz com que o Zeus fique muito feliz e é muito legal ver essa nova relação entre os dois. E por conta disso, o Zeus acaba meio que destruindo e derrotando todos os inimigos que estavam ali na. E a gente tem também o Zop, eles falando sobre, nossa, esse poder enorme e maravilhoso da Otama, que fez inimigos virarem amigos. E desse poder também novo da Nami, que foi um upgrade muito legal. E meio que indiretamente o Zeus se unindo aos chapéus de palha, né? A cena muda para o pessoal ali da CP0, que está analisando a batalha. O Kaido tinha 30.000 membros, 30.000 soldados, perdeu 10.000, ficou com 20.000. E agora eles estão com 16.000 soldados. Já a Aliança Samurais, eles tinham 5.000 aliados, depois 7.000 e agora eles estão com 9.000 aliados. Ou seja, está 16.000 contra 9.000. Um baita de uma reviravolta assim, na batalha, no campo de batalha. Membros da CIP0. Eles não se importam com o resultado da batalha, quem vence, quem perde, mas eles se importam que alguém ali, o Russus, possa vazar informações confidenciais do governo mundial. E mesmo que essas informações sejam de 10 anos atrás, que sejam passadas já e que já tenham vencido, sim, ainda assim é algo muito ruim de se acontecer. Então eles torcem muito pela morte do Russus. Vale lembrar que o Russus, no capítulo passado, ele deu uma informação pra gente sobre a Gomu no Mi, que antes ela estava sendo transportada sob a escolta da CIP0, do governo mundial, e que ele estava ali, e que ela foi roubada enquanto eles protegiam ela, e por conta disso ele acabou sendo preso e mais pra frente virando subordinado do Kaido. Então a CP0 tem medo dele acabar soltando alguma informação. Que informação é essa? Eu realmente não sei. Pode ser sobre, sei lá, os Terubits, sei lá, qualquer outra coisa sobre o Joy Boy.
Ele já acabou soltando informação sobre a Gomu Gomu no Mi. Mais pra frente a gente vai ver ele falando sobre um tal de Deus Nika. Mas a gente não sabe de fato o que é essas informações que podem ser reveladas. Mas eles estão torcendo pela morte do Russus. Ainda mais que ele está lutando contra o Jinbe, Então a gente muda agora para o confronto entre o Jinbe e o Russus. Então a gente vê ali eles lutando, vários golpes legais e várias coisas acontecendo. Enquanto eles estão lutando, eles estão conversando, batendo um papo. Enquanto a gente luta, vamos bater papo, vamos falar um pouquinho, conversar um pouco também. Porque, né, é uma coisa normal. A gente tá quase matando aqui, mas normal bater um papinho enquanto isso, né? Antes de mais nada, a gente vê nesse capítulo o Jinbe usando o Haki do armamento. No primeiro momento, a gente vê que o Jinbe ele tá em desvantagem, ele tá só recebendo golpe, mas não tá atacando direito. E tem uma cena até engraçada do Jinbe atacando e deixando o Russus virado de costa, né? Com as patas pra cima. E é engraçadinho. Mas então, o que eles acabam conversando? Então a gente vê ali o Jinbe perguntando se é por isso, por conta da Gomu Gomu no Mi, que o Russus ele tem rancor e ressentimento do Luffy. E aí o Russus responde: na verdade eu tenho rancor da pessoa que roubou a Gomu Gomu no Mi, que foi o Shanks, o Ruivo. E pelo fato de, além de ter herdado as habilidades da Gomu Gomu no Mi, o Luffy herdou também o chapéu de palha do Shanks, do Ruivo. Bom, sobre a Gomu Gomu no Mi, aí sobre também o capítulo passado, 1017, a Gomu Gomu no Mi pode ter pertencido a vários personagens, como o Joy Boy, o Shebek e o próprio Roger mesmo. E também ela pode ter sido confundida com a Yami no Mi. Mas o fato de que pode associar ela ao Roger e também ao Luffy é porque, não sei se vocês lembram, mas quando o Luffy ele começou a aprimorar cada vez mais as habilidades dele e ele começou a ter o Gear Second, a gente vê os personagens ali falando que com esses aprimoramentos o Luffy ele estaria diminuindo o tempo de vida dele. E o Roger, a gente conhece o Roger e a gente sabe que ele tinha uma doença e que essa doença fez com que ele morresse muito, muito cedo. E para o anime de One Piece, em que as pessoas elas vivem altas idades, o Roger realmente ele morreu muito cedo. Pode ser então que a Gomu Gomu no Mi esteja ligado ao Gold Roger. Mas não sei, pode ser também outra coisa. Pode ser ligado ao Shebek, ao Joy Boy, ou a qualquer outra pessoa. Ou pode ter sido confundido então com a Yami no Mi. Mas isso pode também acontecer, essa ligação entre a Gomu Gomu no Mi e o Gold Roger pode também ser alguma coisa também. A gente tem ali o Russus naturalmente tendo o ressentimento do Luffy por conta dele ter herdado tanto os poderes da fruta quanto o chapéu do Shanks. Então, entre esses confrontos aí entre o Jinbe e o Russus, a gente vê o Russus mostrando um pouco de preconceito com o Jinbe por ele ser tritão. A gente vê então um comentário dele falando: nossa, para um tritão, pensei que os tritões não fossem tão rápidos na Terra, não sei o que tem. E aí o Jinbe, com razão, fica meio chateado, meio... Ai, nossa, não... esse preconceito aí não foi legal não, viu? Então isso daí foi uma forma de preconceito do Russus contra o Jinbe, por ele ser tritão. E depois disso a gente vê então o Russus começando a falar um pouco sobre o tempo que ele esteve na prisão e sobre um tal de Deus Nika. Então, quando o Russus estava na prisão e quando ele estava lá sendo torturado, um guarda lá falou para ele começar a rezar para um deus chamado Nika, o deus do sol. O Russus conta que
escravos acreditavam nesse Deus, em que ele era um lendário guerreiro e que esse lendário guerreiro ele iria salvar esses escravos de tempos difíceis e das torturas e humilhações que eles estavam vivendo. O riso desse Deus, iria libertar essas pessoas. Pode ser que o Deus Nika seja o Joy Boy, ou a gente vê também bastante essa relação com o riso, né? A gente vê o Luffy também rindo, sendo bem sorridente, sendo uma pessoa muito alegre, e isso meio que cativa as pessoas que estão ao redor dele. O Joy Boy também pode ter sido uma pessoa que, por conta do riso dele, e que pode ser essa pessoa também que é muito feliz, muito alegre, que pode cativar e ajudar outras pessoas por conta disso. E a gente também vale dar uma pequena observação que o Roger, ele simplesmente riu quando ele chegou ali na Laugh Tale e encontrou o One Piece. Então, o riso ali tá meio que conectado, né? E então, o Jinbe, ele ouve toda essa história e tal, sobre o Deus Nika e tal. E aí ele pergunta, mas o que isso tem a ver comigo? E aí, mais uma vez, a gente tem então o Russo falando, é que como você foi membro dos Piratas do Sol, e esses piratas, eles têm a ver com escravidão. E a própria história do povo tritão tem a ver, é relacionada à escravidão, então eu achei que você iria conhecer esse Deus Nika, e iria saber algo sobre esse Deus Nika. E aí, então, o Jinbe, ele começa a ficar mais quieto e ele começa a ficar mais bravo. Do nada, o Russo fala, nossa, você ficou muito bravo, não sei. E aí o Jinbe, ele começa a dar vários golpes no Russo. Ele percebe essa mudança abrupta no humor do Jinbe, que antes ele estava mais tranquilo. E aí tem até uma cena meio cômica do Jinbe pisando na cauda do Russo, então, tipo, pisando na cauda de um gatinho, mais ou menos. O Russo sendo nocauteado, aparentemente ele perdeu esse confronto. O capítulo ele se encerra com o Russo sendo nocauteado e com o Jinbe falando essas palavras. Se você é daqueles que fazem comentários sobre o passado de outras pessoas, é melhor não vir com mediocridades. Então, sobre isso, dá para entender muito bem por que o Jinbe ele mudou muito rápido o humor dele. Porque o Russo, ele simplesmente chegou. Primeiro, ele fez um comentário preconceituoso sobre o fato dele ser tritão e se mover muito rápido na Terra, pensando que ele só se moveria rápido na água. Aí depois ele vem com a história de um Deus Sol que está atrelado à escravidão. E aí, só pelo fato dos titãs ter uma história, assim, a ver com a escravidão, ele falou, vou perguntar pra ele, porque, né, se ele deve saber, e a escravidão, não sei o que tem, tá associado, então é isso. Vou perguntar, acho que não dá nada, não, de perguntar. Então, tipo, foi meio que, acho que foi por isso que o Jinbe, ele ficou muito bravo, porque apesar de ter revelado bastante coisa sobre esse tal do Deus Nika, mesmo assim, ele perguntou pro Jinbe só pelo fato dele ser tritão e dele ser capitão de um navio em que tinham ex-escravos, e pelo fato do povo dele estar associado à escravidão, não foi? Ele não perguntou pra eles só por achar que o Jinbe saberia disso. Ele perguntou porque ele achava que o Jinbe saberia sobre isso só por conta do passado dele e do povo dele. E isso a gente pode muito bem associar com atualmente e com o mundo nosso, né? Porque muita gente, eu me incluo nisso também, por exemplo, chega em alguém de outra cultura ou de outra raça, outra etnia e pergunta para ela sobre alguma coisa a ver com o passado dessa pessoa, com o passado dessa cultura,
como se essa pessoa fosse obrigada a saber sobre isso ou fosse obrigada a falar sobre isso, né? Por exemplo, quando muita gente branca acaba, sei lá, perguntando sobre algum fator, alguma característica raciais ou de pessoas pretas, né? Então eu cheguei a fazer esse comparativo, como se essas pessoas pretas fossem obrigadas a falar ou a ficar falando 100% e totalmente falando todo o tempo sobre racismo ou sobre o passado escravocrata que existia, só porque faz parte dessa história dela, sendo que essas pessoas não precisam ser ligadas só a isso, e não são só isso, sabe? Elas não se resumem só a isso, elas são muito mais do que isso, e tipo, não sei se deu pra entender o que eu quis dizer, mas parece negócio de ficar generalizando alguém só pelo passado do que o povo ou as pessoas, os antepassados dessa pessoa viveu, entende? Então, é isso que eu acho que eu associei um pouco dessa última parte do capítulo. Então é isso, espero que vocês tenham curtido esse vídeo, eu acho que ele vai ficar muito longo, mas eu acho que eu consegui trazer bastante coisa do que eu acho. E a cada dia mais eu vou tentar melhorar meus vídeos. Esse é o primeiro vídeo, eu estou com muito medo de eu ter falado uma coisa errada ou do tipo. Então, é isso. Até a próxima semana e até mais. Estando aqui, só para comentar rapidão um pouco sobre o resultado do confronto, eu não acredito, assim, tipo, se foi realmente um finale, se o Rus perdeu mesmo, nossa, eu estou impressionada, porque faz tanto tempo que a gente tá vendo o país de Wano, tá vendo sobre a batalha desse arco, que o Rus já perdendo quer dizer que está iniciando o final do capítulo desse arco, né? Porque é o primeiro grande confronto que acaba tendo um resultado final mesmo. Então, tipo, eu fico até espantada com isso, porque eu não estava preparada para já me despedir desse país, embora já esteja faz um tempão, a gente já esteja vendo ele faz muito tempo. Então, é isso também.